Hoje nós vamos voltar a entrevistar uma pessoa que já veio uma vez no nosso programa e agora pela segunda vez vamos conversar com ela sobre um tema da área jurídica e relacionado com crianças e famílias, né? Vocês viram um programa com a doutora Ana Paula Trefilho sobre a questão da alienação parental, sobre a utilização dos pais na briga quando eles se separam, separação litigiosa, etc. E uma coisa que muita gente perguntou para mim, e mandaram e-mails e outras pessoas têm interesse, era a questão da guarda. Como é que é a guarda compartilhada, a guarda não compartilhada, o que é isso, como é que funciona? E essa lei, Ana, da questão da alienação parental, ela se baseia muito nesse tipo de problema, né? O que é realmente, o que a lei diz a respeito da separação das crianças quando os pais acabam tendo um problema judicial e o juiz determina o que faz o juiz determinar uma guarda de um lado, de outro, ou então achar que é compartilhada, e o que é essa guarda compartilhada? Ok. A questão, o que faz o juiz determinar com quem vai ficar a guarda quando há uma disputa, quando isso está em litígio, é do pai, do genitor, pai ou mãe, que detiver realmente a melhor condição. Isso nós não entramos em questão econômica, nós estamos falando nessa questão psicológica, né? Realmente quem detém a melhor condição de suprir as necessidades das crianças, dos menores. A questão da guarda unilateral, quando ela é realmente para um dos genitores, é uma das formas que nós temos em nosso direito, e a outra seria a questão da guarda compartilhada. Como que funciona? Não é um pai ou uma mãe que detém esse direito, mas sim é dividido entre os dois. É uma forma de se combater a alienação parental. Por quê? Porque todas as decisões, os deveres quanto aos filhos, vai caber aos dois pais. Ela pode ser requerida, ou seja, de comum acordo, quando, num processo de divórcio, onde está sendo discutida a questão de guarda. Então, de comum acordo, os pais determinam, escolhem que a guarda vai ser compartilhada, ou ela pode também ser imposta pelo juiz. Mas quando ela é imposta, isso não pode, às vezes, gerar em algum dos dois genitores uma certa resistência? Não, eu não quero isso, fica com ela, eu vejo quando eu quiser. Sim, se o genitor falar que não quer, vai ser unilateral, vai ficar com um apenas, né? Se ele se opor, né? Mas o juiz ele pode impor, num caso onde a disputa, os dois querem a guarda do filho, o juiz ele pode daí determinar que a guarda seja compartilhada, seria nessa situação. Agora, a guarda compartilhada às vezes é mal compreendida, né? Porque tem gente que a guarda compartilhada é assim, a criança fica 15 dias numa casa, 15 dias na outra. E uma vez um juiz me disse que ele acha que isso é ruim também para a criança e para o adolescente, porque ele não se sente incluído numa das casas, ele fica pulando de lado, está um pouco aqui, está um pouco ali, na verdade ele não tem a casa dele, ele tem a casa do pai e a casa da mãe onde ele fica saltando. Isso não é ruim também? Sim, isso seriam as visitas alternadas, onde você tem um período de visitação na casa do pai e um período de visitação na casa da mãe, né? A guarda compartilhada necessariamente ela não funciona dessa forma. A princípio as visitas ficariam livres, né? Não haveria uma regulamentação de dias, né? A cada 15 dias, ou vai ficar uma semana com um, uma semana com o outro. Não funcionaria dessa forma. Mas realmente seria de dividir, ter os dois a guarda, que são as obrigações. E decisões, mas isso se é litigioso é complicadíssimo. Se mesmo quando você estabelece, a cada 15 dias você tem que ir com o pai, ou a 15 dias você tem que ir com a mãe e não cumprem, imagina quando você tem que discutir vai para tal colégio, não, eu não quero esse colégio, eu quero aquele, não, vai fazer isso, quem faz a lição, tá? Fica muito complicado também, não fica? Fica. Eu tenho medo disso, viu, porque o que eu vejo aqui na clínica. Na prática, realmente é mais complicado quando um dos pais, né, ou o pai ou a mãe, ele está disposto a realmente romper o vínculo da criança com o outro pai, com a outra mãe. Né? Então isso realmente na prática é mais complicado. Só que podemos, porque a lei até de alienação parental, ela prevê as penalidades para o pai ou para a mãe que descumprir, que dificultar essa questão do vínculo do filho com o outro genitor, até chegando à reversão da guarda. Vamos supor, a gente tem uma situação onde a guarda é compartilhada, mas não está funcionando, o pai ele pode requerer que a guarda venha a ser unilateral.
Se o outro genitor realmente não está colaborando para que haja realmente o vínculo, a tomada de decisões de forma igualitária entre os dois, participativa. Então, uma das coisas que realmente, aí como médico e como pediatra, me preocupam nesse caso, o que eu tenho visto é exatamente a distância entre a teoria e a prática, né? Sim. Na teoria é muito interessante essas colocações, mas na prática você vê que é difícil funcionar, porque se o casal já se separou, e já teve um atrito e já resolveu mudar de vida, eles não têm muitas coisas em comum, ou têm poucas em comum, né? E aí, às vezes, filosofia de vida, maneira de ver a existência, conceitos básicos existenciais, cultura, problemas emocionais, etc, etc. E aí, quando você deixa livre, porque às vezes a guarda compartilhada é uma coisa meio... Os dois decidem juntos sobre as crianças. É mais ou menos isso, né? Sim. Em alguns casos que eu conheço, isso é impossível, porque se fizer isso, vai ser pior ainda de quando a lei fala, não, agora tem que ir com a mãe, agora tem que ir com o pai. Porque não cumpre, né? Exato. E aí vira um inferno, dia a dia de briga, de confusão. Não, mas eu quero isso, não, eu quero, não, ele vem comigo, não, não vai, ele vai passar o Natal com você e tal. Não há diálogo e não há acordo. Você acha que a guarda compartilhada funciona quando o casal se separa... De forma amigável? De bonzinho, como a gente vê às vezes na televisão, nas novelas, os papais e as ex-papais e ex-mamães convivem, né? O que é uma raridade, né? Pelo menos na minha prática. Não, infelizmente é uma vida muito difícil. Pouca gente tem essa sapiência e essa condição emocional sadia de separou, mas continua convivendo, respeita o outro e sabe que os filhos precisam ter influência dos dois, etc. Mas na vida, bem, não é assim, né? Isso é uma coisa muito complicada, né? E às vezes, bom, chega-se a coisas terríveis, né? De agressão, de violência. E a madrasta e o padrasto, doutora, como é que a senhora julga esse povo? Tem padrasto e padrasto que pode ser processado por maltrato ou não? Sim, sim. Não substitui, uma coisa que nós falamos na outra entrevista, né, é que o padrasto ou a madrasta não substitui figuras de pai e mãe. São figuras totalmente diversas. Isso a própria lei fala, né? Exatamente. Porque na lei, né, Ana, que você me trouxe, parágrafo único, são formas exemplificativas de alienação parental. Olha só. Além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados pela perícia, praticados diretamente com auxílio terceiro. A perícia é outra coisa, né? Os psicólogos vão lá, tal, aí tenta ver que tem que se entender, diz que os dois têm condições, a gente vê isso sempre, né? Neutralidade. Aí vem, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Isso é constante, eu vejo aqui na consultória. Ou seu pai, a sua mãe, não sei lá. 2. Dificultar o exercício da autoridade parental. Dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. Eu vejo isso todo dia e ninguém toma providência, não adianta nada, né? Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente. Escolares, médicos, alteração de herança. A gente não sabe de nada. Às vezes a mãe que vem ou o pai que vem não sabe o que aconteceu com o filho, né? Você só sabe depois. Falsa denúncia, outra coisa terrível é a falsa denúncia, né? Aí chegamos realmente na fase mais grave da alienação parental, onde realmente o genitor alienador, ele realmente atribui a prática de um crime pelo outro para realmente destruir e dificultar essa convivência. Uma das coisas terríveis que eu vi várias vezes, até já participei de programas discutindo isso, é quando a mãe ou o pai acusam o outro de abuso sexual, sobretudo quando é menina. É um negócio terrível. E aí acontece uma coisa incrível, né? O juiz imediatamente, até que se prove o contrário, não pode mais ver essa criança, o fulano. E aí a gente fica 10 anos, o pai sem poder ver o filho, inocente, porque foi uma falsa denúncia. É muito difícil provar que não se fez, não é? Sim. Só que essa primeira medida do juiz de realmente afastar o contato daquela criança com o genitor suspeito dessa prática, ela é necessária. Porque na dúvida, realmente, você tem que afastar. Mas aí que tá, né, Ana? Você faz uma falsa denúncia e separa. Aí você leva 5, 6 anos para provar que é mentira. Já foi. A criança passou 6 anos sofrendo, sendo agredida, dizendo que ela foi. Ela começa a achar que foi. É incrível isso. Os trabalhos mostram isso. Gente que diz assim, eu acabei desistindo, porque não adianta, só quando eles forem adultos que eles vão entender o que aconteceu. Infelizmente. Né? Com guarda compartilhada. Infelizmente, na prática, a gente acaba... É uma coisa terrível, né? Outra coisa, essa prática...
prejudica a realização do afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes. O que eu vejo, Ana, como médico, pediatra, é como é que a gente vai fazer essa lei funcionar e como é que nós vamos trabalhar com essas guardas, compartilhadas ou não. Eu chego a pensar que não tem uma saída muito boa, que a gente vai ter que, para cada caso, pensar e isso a longo prazo é que vai se resolver. Você acha isso também? Infelizmente, na prática é mais complicado. O que é necessário realmente para que essa situação ela seja um pouco melhorada, né? É empenho. Empenho realmente do judiciário, da equipe que realiza essas avaliações, equipe dos profissionais que trabalham nessa parte. Envolvimento realmente é bem amplo, né? Colégio, médicos pediatras também que têm aquele contato com a criança. É necessário, há essa necessidade. E o que ocorre? A lei, ela prioriza o interesse da criança, só que isso não chegou ao entendimento dos pais que estão em litígio. Eles priorizam realmente a sua situação em detrimento do interesse do seu filho. Quando houver esse entendimento, realmente a gente vai chegar numa solução. Só que daí a gente cai às vezes também numa situação, doutor, onde o pai ou a mãe alienador, ele sofre de doenças, né, psiquiátricas. Aí realmente a gente já cai num outro campo. Aliás, frequentemente. Aliás, tinha um professor meu de psiquiatria que dizia o seguinte, olha, todo mundo é doente, menos eu e você por enquanto. Porque, na verdade, o ser humano é propenso a ter todas as neuroses e problemas e quando ocorre alguma coisa, você até inconscientemente você comete coisas bárbaras sem você se dar conta e com as crianças isso é pior ainda. Qual é a saída, Ana? Nós vamos chegar um dia e melhorar isso? Você acha que em algum lugar do mundo funciona melhor essa questão da alienação parental? Problemas a gente tem realmente, essa vivência inclusive veio de fora. Né? A lei de alienação parental ela é baseada realmente em experiências jurídicas de fora do Brasil. Eu vejo solução, só que precisa de empenho. Empenho e comprometimento de toda uma classe. Então, o que eu tenho visto na maior parte das vezes é que hoje em dia cerca de 50% dos casais se separam antes de 7 anos de vida conjugal. E a maior parte deles tem crianças pequenas entre 2 e 3 anos de idade. Isso é um mundo de crianças nessa situação. Essas crianças geralmente que sofrem alienação e que se separam já tiveram um sofrimento anterior que foi a alienação intracasamento. Porque a alienação parental a gente pensa que só acontece quando os pais se separam. Às vezes pais juntos alienam. Exato. Aquele pai que chega em casa e não vê o filho, não brinca com a criança, fica brigando com a mãe, fala teu filho é isso, teu filho é aquilo, que bate na criança, que agride, que maltrata. A mãe chamada gelada, aquela mãe que troca a fralda, faz não sei o que, mas não é acolhedora, que infelizmente existe, ou o pai assim, a violência doméstica que leva a uma alienação intracasamento e um pai que também às vezes é alienado pela própria mãe ainda num casamento frustrado de alguém que não queria aquele casamento e que tem um filho e que enquanto não resolve a separação já começa a atacar preparando uma saída, né? Não, o seu pai é aquele vagabundo, aquele indivíduo que não aparece, ou a sua mãe não sei o que, ela vive na rua, tá lá, não sei se ela está trabalhando e tal. E a criança vive nesse meio, sendo atacada pelo pai e pela mãe, e fica numa posição dificílima, com uma cabeça totalmente... Quando eu vejo crianças assim, tristes, numa situação dessa, sem carinho, sem atenção, sem vínculo, às vezes terceirizados, com outras pessoas cuidando, às vezes não, sem ninguém para cuidar, sabe o que eu faço? Eu receito um cachorro. Para que a criança tenha carinho e atenção, para ela poder brincar com alguém que a ame de verdade, que quando ela chega em casa o cachorro vem correndo e lambe ela, e ela beija o cachorro. Porque você, um ser humano, sobretudo uma criança, precisa dessa relação afetiva entre os dois e que essa questão da guarda ainda não resolveu bem. Eu penso assim. Isso é correto. Pensamento Você concorda comigo? Concordo. Haveria algum passo além disso da guarda compartilhada para melhorar essa situação? A gente teria outra forma? Por exemplo, pode compartilhar para os avós em vez para os pais? Sim, né? Quando os dois genitores não houver a condição de exercer a guarda dos menores, né? A guarda ela pode ser atribuída aos avós. Né? E às vezes é a melhor saída também. Né? Porque aí fica um pouco menos agressivo a coisa. Neutro. E as crianças acabam, né? Geralmente até sendo mais amadas, infelizmente, porque eu acho que as pessoas mais velhas, os avós, têm uma tendência a já terem resolvido muitos dos problemas emocionais e a criança é algo muito importante na vida deles. Sem dúvida. Tudo bem? Certo. Alguma coisa mais? Não, finalizamos.
Falei com a doutora Ana Paula Trefiglio, nem apresentei no começo, porque ela já veio uma vez aqui, mas é uma advogada da Vara da Família, que trabalha muito na área civil, trabalha muito com crianças, com separações, e a gente gosta muito da maneira como ela lida com isso. O e-mail dela é advogada, abreviado, @gmail.com. @gmail.com. Um abraço, até a próxima vez.